Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e também parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também não esqueça de dar um like aí no YouTube, nos programas, para a gente aumentar aí nossa popularidade nas redes sociais. Acesse também nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também veja a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção e sugerir convidados, temas para serem discutidos aqui no Farofa Crítica. Avise amigos, familiares, seus colegas, para aderirem também à nossa rede do Farofa Crítica. E hoje o Farofa Crítica recebe um publicitário, artista, professor, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA USP e um dos realizadores, junto com o professor Maluri, da campanha da ECA contra as fake news. E está pesquisando também as rádios livres de Sorocaba. Estou falando aqui do Felipe Parra, vindo lá da grande terra sorocabana, né? A antiga Manchester Paulista. Felipe, obrigado por ter aceito nosso convite. Primeiramente, né, fala um pouquinho aí sobre essa campanha aí da ECA contra as fake news, né, que você está realizando junto com o professor Maluli, que já veio aqui no nosso programa. Como é que surgiu essa ideia? Como é que estão realizando? E mais que isso ainda, o impacto dessa campanha muito importante que vocês estão realizando aí nas plataformas das redes sociais da Universidade de São Paulo. Antes de mais nada, obrigado, professor Denis, por esse espaço no Farofa Crítica, que é um canal que é sensacional e ele tem muito conteúdo mesmo, né? Então, participar daqui realmente é um privilégio, é um prazer também, né? O projeto, então, ECA USP contra as fake news, ele partiu, né, de uma ideia do professor Maluli quando ele se inspirou, né, na campanha de combate às notícias falsas, vinculada pelo TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE, ele, junto com o biólogo, né, Átila Marino, eles fizeram essa campanha, né? E a partir desse momento, o professor Maluni começou a pensar: como que a ECA também pode fazer isso, né? Também pode ter um posicionamento diante dessas fake news? Como combater essas fake news, né? Ele se inspirou mesmo porque as pessoas vinham falar com ele, né? As pessoas falavam: puxa vida, está tendo uma ação contra as fake news e como você, professor da ECA USP, combate isso, né? Então essa foi uma ideia inicial, né? Esse embrião que daí começou ao projeto. Daí ele me chamou para a gente fazer junto, né? E fomos convidando as pessoas, especialistas em comunicação, para dar o seu depoimento e como essas pessoas elas se previnem, né, das fake news no seu dia a dia, né? Então é muito interessante todo esse trabalho, porque eu fico encarregado da parte de captação e edição desse material, né? Então é muito interessante verificar os discursos que chegam até nós, né, por meio desse projeto. É muito interessante porque muitas vezes a gente pode estar até acostumado com um discurso único e padronizado, né, sobre o combate às fake news, né? Aquela coisa meio até enrijecida, né? Mas muitas vezes esse discurso padronizado ele nem sempre comunica, né? A comunicação, ela depende de questões de mediações, né? Que mediações nada mais é do que os lugares onde é possível a transformação da cultura por meio dos meios de comunicação, né? Então, esse discurso, ele vai passar por questões de competência cultural, qualidade educacional, etnia, saberes familiares, né? Então, isso muda de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes, pode ser ingenuidade da gente pensar que um discurso padronizado vai dar conta
de toda essa miríade de possibilidades, né, que a sociedade tem e apresenta, né? Então, com esses discursos diferenciados, né, feitos por especialistas em comunicação, é interessante verificar que alguns, eles vão desde do beabá mesmo, de checar as fontes, por meio de vários sites confiáveis. Outros usam embasamento teórico de livros e autores para fazer a sua fala, né? E até outros vêm com uma reflexão teórica e filosófica que engloba as fake news e a comunicação contemporânea. Então, aí a gente tem uma variedade muito grande de pensamentos sobre as fake news, que todos esses pensamentos eles podem contribuir, né, de uma forma diferente e pode ser útil, né, para pessoas com variados graus de escolaridade, né? Se a gente for pensar hoje no Brasil, infelizmente, a realidade é que o grau de escolaridade é muito baixo, né? Então, ter essas possibilidades é uma coisa muito interessante, né, do projeto. Uma coisa interessante assim, né, que a gente observa em boa parte das campanhas contra as fake news, né? Você citou agora a campanha do TSE, né, com o Átila Yamarino, mas várias outras também, que elas se centram muito, né, que as fake news são vinculadas ao tipo de veículo que veicula, né? Então, por exemplo, se tem uma informação que ele é veiculada por um veículo tradicional, que já tem uma certa história, então ela é confiável. E se for um veículo novo, não, né? Mas é uma coisa muito complicada. Nós temos casos aí de fake news disseminadas por veículos tradicionais. Então, o fato, por exemplo, de um veículo ser mais antigo, mais tradicional, não significa que ele está isento, né, de cometer também o equívoco, o erro, né, a falha de divulgar notícias falsas. Particularmente, né, nós temos uma situação muito objetiva e complicada no jornalismo brasileiro, que é o monopólio dos meios de comunicação, né? Como nós temos hoje uma concentração muito grande, então os veículos que monopolizam as suas áreas, Rede Globo, Folha, Estado, por exemplo, esses grupos, eles sentem muito à vontade, por exemplo, de não ter muitos cuidados na qualidade da informação, porque não tem concorrentes que poderiam desmenti-lo. Como é que você enxerga isso, né? Porque aí, veja, a fake news, nessa narrativa da mídia hegemônica, ela é vista como um produto único e exclusivo da internet. Claro, né, que a gente sabe que tem os blogs aí, né, que fazem isso, né, os chamados gabinetes do ódio aí, né, que viraram prática política dessa extrema-direita. Mas, né, o que causa um fator estruturante desse tipo de situação é o monopólio dos meios de comunicação, né? Como você não tem mais, né, um grande número de jornais, revistas, TVs, né, rádios, por exemplo, concorrendo, você tem uma concentração muito grande na produção da informação, então aí a concorrência acaba não atuando, né, como algo favorável ao público. Como é que você enxerga isso como estudioso mesmo da comunicação? Essa questão do monopólio, né, já não é um momento, inclusive, por conta das fake news, nós começamos a discutir esse aspecto de uma regulamentação da comunicação, de criar mecanismos que combatam o monopólio? Realmente, é muito interessante verificar que esse fenômeno ele atinge não só os veículos de comunicação independentes ou então menores, né? Todo mundo está sujeito às questões de divulgação de fake news, principalmente por causa da velocidade com que as tecnologias emergentes elas se atualizam. Queira ou não queira, quem for o veículo de comunicação que esteja veiculando uma informação primeiro, vamos dizer assim, ele tem um destaque na mídia, mas muitas vezes ele não para, né, para verificar realmente se é uma informação verdadeira ou se ela é uma informação ainda não muito bem construída estruturalmente, né? Com essa questão da atualização muito rápida das tecnologias e da informação, passou-se a ter esse hábito de publicar primeiro e checar depois, né? Então, isso é um agravante muito sério, se a gente for pensar, na questão da informação mesmo, né? Veiculada por aí. E como isso pode afetar também nós, né? Essa infoxicação, né? É uma questão muito interessante de verificar como todo esse processo também influencia o indivíduo, né? O usuário interator.
em toda a sua questão, porque também nós somos humanos e essa condição ela não vai mudar. A gente sempre tem um período, vamos dizer assim, de adaptação e de aprendizado. A velocidade com que as tecnologias emergentes elas se atualizam é muito maior do que a nossa. Então, muitas vezes, a gente entra em contato com certas informações que estão pela metade ou são totalmente falsas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem muito tempo de se atualizar ou de pensar novamente que já veio uma nova informação. Esse realmente é um mal da contemporaneidade que é muito difícil a gente regulamentar e verificar, né? Se a gente for pensar nessa regulamentação mesmo, né, das plataformas, né, das empresas de plataforma, também é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes se fala que a internet ela é um espaço livre, né? Mas será que realmente a internet ela é um espaço livre? Porque nós estamos dentro de um domínio de empresas de plataforma, como o Google, a Microsoft, né? E, por exemplo, se a gente tem um canal de livre expressão que comece a ferir alguns interesses dessas empresas, será que esse canal vai ficar hospedado mesmo nessas redes que têm domínio dessas empresas? Provavelmente não. A gente tem alguns exemplos, se a gente for pensar no Instagram, derrubando algumas lives somente por falar a palavra pandemia ou coronavírus, né? Temos alguns vídeos desmonetizados também pelo mesmo motivo. Então, será que realmente nós temos essa liberdade de expressão? A gente pode ter, vamos dizer assim, uma ilusão, eu acho, de liberdade, né, dentro desse espaço, dentro do cyberespaço. Mas a partir do momento que a gente começar a ferir interesses de empresas, será que realmente a gente vai ter esse espaço para falar dentro do cyberespaço? É uma questão muito importante essa, né? Porque, na verdade, eu estou observando aí, é uma transmutação dos monopólios, né? Você tem os monopólios que concentravam a produção da informação. Hoje você tem, né, os monopólios que concentram a distribuição da informação. Tá? As plataformas de rede fazem isso, né? Então você tem aí, ao mesmo tempo, as possibilidades de mais pessoas produzindo informação. Entretanto, né, quem controla a distribuição da informação são os gigantes aí das redes sociais. E uma coisa muito mais grave ainda, porque veja só, quando a gente imagina, por exemplo, qualquer tipo de possibilidade de regulamentação dos monopólios, né, a regulamentação ocorre a partir aí das esferas políticas que tem âmbito nacional. Entretanto, nessas gigantes monopólios da distribuição, eles são transnacionais. Elas não estão necessariamente, né, sediadas nos países no qual, né, essa legislação pode ser discutida. Como é que fica, então, né, você pensar uma regulamentação internacional, já que aí você não tem, né, esse espaço possível de uma regulamentação? E esses conflitos têm sido muito comuns, né? A justiça, por exemplo, às vezes, né, exige que o WhatsApp, ou, né, o YouTube, o Facebook, por exemplo, forneçam dados de pessoas que são réus de processos, e essas gigantes simplesmente negam, dizendo que elas não são empresas sediadas nas nações em que tais sentenças foram proferidas, e aí não seriam obrigadas, então, a obedecer essas sentenças, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, é um conflito aí jurídico, porque há uma ordem jurídica que é nacional e uma organização das redes que é transnacional. É um grande imbróglio, né? Como você enxerga essa situação toda aí? Eu acho que a gente está realmente nessa questão de aprendizado. Eu acho que toda a sociedade no seu âmbito, e não adianta, são questões jurídicas, são questões políticas que são permeadas por essas complexidades contemporâneas, complexidades tecnológicas, né? Tudo isso é muito novo e muitas vezes nós não temos não temos parâmetros, né, para avaliar e regulamentar certas coisas, né? Eu lembro de um exemplo muito interessante de uma aula magna que nós tivemos na ECA USP com o Guilherme Mastrini, mas os comentários do debate foi feito pela doutora Olívia Bandeira, né? E foi muito interessante verificar que ela tem um grupo de pesquisa onde ela tem um canal no YouTube e ali ela
criticava e fazia algumas argumentações em relação a algumas coisas da Rede Globo, né? Alguns programas da Rede Globo. E todos esses vídeos que faziam essa crítica ou esse debate, eles foram tirados do ar, sem aviso prévio. E aí, uma outra questão, né, tentando reverter esse cenário, foi mandado para o YouTube algumas considerações, e o próprio YouTube falou, não, isso aqui fere os direitos da Rede Globo, pronto, e acabou. Quer dizer, a própria plataforma, ela é juiz e executora, e não adianta você chorar para ninguém, sabe? Se a gente for pensar na questão da informação analógica, aí pegando pelo viés que eu estou estudando, do rádio livre, eu me lembro de um texto do professor Luiz Santoro, muito interessante, que ele fala que o espaço eletromagnético ele é um espaço democrático. Por quê? A partir do momento que você tem condições, claro, nem todo mundo tem condição de construir um transmissor, né, de rádio, você consegue reverberar suas ideias livremente. Para você ser detectado e punido, na época, era muito mais difícil. Agora hoje, se você começar a ter essa livre expressão, são vários fatores que te monitoram e te controlam, fora os algoritmos, né? Então, como que essas coisas, elas complexificam e cada vez mais exercem um poder e um controle dentro da nossa liberdade de expressão, né? Pois é. Você já tocou aí no assunto, né? Eu quero até aproveitar um pouco esse gancho que você deu. Você está pesquisando aí as rádios livres de Sorocaba, né? Sorocaba, né? Para quem não conhece, né? Nosso programa vai ao ar, né, para vários lugares aí. É uma cidade importante no interior de São Paulo. Foi conhecida como Manchester Paulista porque ela notabilizou pela forte presença da indústria têxtil, né? Hoje, evidentemente, né, com todos os processos de digitalização desde o governo Collor, já não é mais assim. Mas é uma cidade importante, uma cidade, né, rica, né, tradicional aqui no estado de São Paulo. E você está pesquisando, então, as rádios livres aí, né, de 80 para cá. Conta um pouquinho a história, né? Como é que foi esse fenômeno das rádios livres aí em Sorocaba? Então, foi muito interessante verificar todo esse processo das rádios livres que ocorreram aqui, porque a partir de uma pesquisa inicial, tentei verificar como que era, o que estava, os registros acadêmicos sobre essas rádios, né? E foi muito interessante verificar que eram poucos registros que a gente tinha sobre esses meios de comunicação, né? E muitos desses registros falaram, não, Sorocaba tem uma contribuição extremamente importante para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. E mesmo assim não tinham os registros acadêmicos. Então eu fui atrás para verificar como que eram feitas essas rádios, quem operava essas rádios, né? E eu aqui como sorocabano conhecia muito dessas pessoas, né? Que tem essas rádios, que tinha essas rádios livres, né? Operava ou era membro, convidado, enfim. E é muito interessante verificar como que isso ocorreu, né? Porque muitas vezes eu sou abordado em congressos, né? Então até as pessoas falam, né? Poxa, mas como que você... Por que isso ocorreu em Sorocaba, né? Isso foi um fenômeno que ocorreu por quê? Porque foi na cidade de Sorocaba que ocorreu. E essa resposta, muitas vezes, ela não tem uma resposta assertiva a essa pergunta, né? Porque toda criação, ela é dissidente, ela é transcendental, né? Então, as coisas, alguns pequenos acontecimentos ocorreram para que as pessoas se interessassem e fossem atrás disso, né? E esse estopim, vamos dizer assim, foi muito interessante, porque era um modelo de rádio não, desculpe, era um modelo de uma revista, um modelo eletrônico, né, um esquema eletrônico de um microfone sem fio. E um jovem, né, que ele cursava a faculdade de engenharia eletrônica, ele falou, puxa, se eu mudar algumas peças aqui, eu consigo fazer um transmissor de rádio, né, com esse esquema. E ele fez. E a partir disso, então, ele começou a fazer a sua própria rádio, e as pessoas falavam, puxa, que legal. Como que eu vou fazer? Chegavam até ele, porque muitas vezes ele divulgava o telefone, divulgava apenas o endereço e tal. E ele começou a passar
esquemas, né, de transmissor caseiro, e as pessoas começaram a montar em casa e começaram a ter várias, né, rádios em Sorocaba. Um ponto que é o principal, assim, vamos dizer, né, desse movimento foi o verão de 1982, onde alguns registros falam que tinham mais de 40 rádios catalogadas, vamos dizer assim, né? E não catalogadas passava de 100 número, né? Então era uma miríade de coisas. E é muito interessante conversar com essas pessoas para ver as particularidades, né, dessas iniciativas, né, dessas emissoras clandestinas, que passam desde usos e apropriações da própria tecnologia e da linguagem também. Da tecnologia, muitas vezes, utilizavam-se escovas de dente quebradas para fazer ajustes no transmissor, tampa de caneta, subia em cima do telhado para tentar fazer um controle, né, da frequência do rádio com uma lâmpada fluorescente na mão. Se ela acendesse, é porque a onda estava boa, sabe? Então, todos esses usos e apropriações da tecnologia são muito interessantes, né, para ver como que dentro da cultura daquele cara, ele conseguia fazer a rádio. E isso também pode se aplicar na linguagem radiofônica, né? Porque muitos, eles tentavam imitar, né, os locutores de rádios comerciais normais, né, para ter a rádio livre como se fosse uma espécie de portfólio para ele se tornar um locutor profissional, né? Mas outras iniciativas eram muito mais interessantes, que aqui em Sorocaba foi muito carente, principalmente nos anos 80, essa questão de uma rádio voltada para o público jovem. Então, algumas iniciativas já apareceram com essa linguagem mais jovem e com uma programação muito mais ousada, né? Lembro-me da Rádio Strixon, que era comandada pelo Francisco Noronha Moreira. Ele tinha um programa chamado A Hora do Sexo, que o que ele fazia? Ele pegava um gravador, né, e saía pelas ruas de Sorocaba, onde tinham pontos de prostituição. E ele ia entrevistar travestis e prostitutas para saber a história dessas pessoas. Tanto porque na época também tinha realmente essa questão do HIV, né, e da AIDS ter explodido de uma forma extremamente gigante, um pânico, né, na sociedade. E ele foi atrás dessas pessoas para saber os depoimentos delas. E ali foi uma coisa extremamente interessante, porque ele me falou que essas pessoas, elas falavam desde experiências sexuais até questões de uso de drogas, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, sabe? Então tinha uma história por trás dessas pessoas, desses profissionais do sexo, né? E que em rádio comercial a gente consegue encontrar esse tipo de conteúdo, né? É muito interessante. Tem uma outra rádio também do Sr. Tony Granati, que ele, hoje em dia ele já é aposentado, ele é cantor, né? Canta em vários lugares, aqui em Campinas, em Sorocaba. Ele falava, quando eu enchi o saco de mandar música, de tocar música, eu desligava tudo e fazia um karaokê na minha rádio e transmitia meu karaokê. Então, quer dizer, olha que linguagem diferente dentro de uma rádio, né? Muitas vezes esse tipo de iniciativa não existe, né? Mesmo nos tempos de hoje. E até mesmo edições de vinhetas, edições de entrevistas, né? É muito interessante ver toda essa movimentação que essas pessoas que não eram especialistas em rádio conseguiam fazer com certa habilidade para manter a sua rádio livre no ar, né? Então, todas essas questões são muito interessantes. Você pega uma coisa muito importante, né? Inclusive, até no meu último livro, né, Iniciação ao Estudo de Jornalismo, eu bato muito essa tecla, né, que é um livro voltado para alunos de graduação, que é necessário uma reumanização do jornalismo, né? O jornalismo, enquanto atividade que faz a mediação, né, dos fenômenos de relevância pública junto ao público, tem que pensar que os fenômenos sociais, os fatos sociais, não ocorrem apenas nos gabinetes, né? Aquilo que o Ferreira Goulart fala, né? O Ferreira Goulart, numa poesia dele muito bonita, fala, né? A história não se desenrola só nos gabinetes acarpetados, né? Se desenrola nos quintais, prostíbulos, né?
E aí o jornalismo, à medida que ele foi se glamorizando e se burocratizando aí nas redações, né, e as pessoas fazem só entrevista por e-mail, né, né, perdeu-se, né, essa coisa, né. Uma coisa que eu até comentando com o próprio Luciano, muito interessante, né, Felipe, não sei se você percebeu isso. Nos anos 60, 70, por exemplo, em São Paulo, as grandes redações de jornais eram no centro de São Paulo, né, a Folha continua ainda, mas está de São Paulo, Major Quedinho, os diários associados eram ali, né, na região central, a Globo mesmo, na Marechal Deodoro, ali, né, na Praça Marechal Deodoro, no centro, né. E a jornalista sair de lá das redações, né, encontrava toda aquela diversidade do centro, prostitutas, por exemplo, travestis, cachaceiro, trabalhadores, né, a Cinelândia, né, os cinemas eram no centro, enfim, toda aquela efervescência cultural. O centro foi se esvaziando, né, em São Paulo, houve essa mudança aí da paisagem urbana da cidade de São Paulo, né, as redações foram indo para lugares mais distantes, né, no estado de São Paulo, lá na Marginal, né, e aí é muito interessante, hoje a redação, eu fui até uma vez entrevistado na CBN, da Globo, né, até um dia também os alunos lá para a Berrini, na Globo, um negócio impressionante, né, você vai nas redações de jornais hoje, são verdadeiros condomínios fechados, né, o jornalista entra lá com o carro dele, lá tem academia de ginástica, tem restaurante, então vira um burocrata da informação. Ele fica lá uma sala capetada, né, com ar-condicionado, né, vai olhando a realidade a partir da sala de computadores e não vê isso, né? Então, esses sujeitos que fazem a vida ficam ausentes, né? E quando ficam ausentes, quando se depara com isso, eles são estigmatizados, né? Preconceito, etc. E aí você acaba não olhando as histórias, não sensibilizando com as dores, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Tem consequências, né, para a opinião pública. E acho que, inclusive, também, né, um dos fatores que até favorece fake news, né? Por exemplo, quando são informações decorrentes que envolvem pessoas como essas. Se você não conhece no dia a dia pessoas como essas, está muito mais sujeito a ser, né, a ser envolvido, né, pelas dinâmicas das fake news, né? Você acha isso também? Assim, assim, só devaneios meus, né? Você acha que o jornalista ele não precisa voltar para a rua? Como é que você vê isso? Olha, professor Denis, falando nesse contexto que você apresentou, realmente pensando nessas coisas, né? A gente pode verificar que tem até uma higienização, vamos dizer assim, nessas questões editoriais, jornalismo, sim, no jornalismo, né? E muitas vezes esse tipo de panorama, né, ele favorece ou ele dá muito mais atenção a uma espetacularização da informação. Né? Perfeito. Muitas vezes um cientista ou então algum especialista ou até mesmo quem está convivendo ali, por exemplo, em comunidades com dificuldades e tal, não é ouvido. É ouvido alguma celebridade de televisão ou então alguma celebridade da música, né, para dar o seu depoimento leviano, muitas vezes, né, sobre um assunto que a pessoa não tem domínio. E as pessoas que têm domínio, tanto que estudam quanto vivem na pele aquela realidade, muitas vezes elas não são abordadas, né? São muitas vezes, como o Bauman fala, como os danos colaterais, né, da sociedade. Deixa isso para lá, né? Essas pessoas, elas não são relevantes, elas não dão ibope, elas não vendem, né? Ou então não deixam a gente em evidência, não dão likes para nós, né? Então, muitas vezes, infelizmente, esse cenário ele propicia justamente para toda essa desinformação que a gente está falando aqui, né? E queira ou não queira, essa questão de espetacularização da informação, ela é muito atrativa, ela é uma isca e é uma das principais características das fake news. Muito bem. Felipe, nós estamos encerrando nosso programa, né? Eu queria agora, no final, a gente sempre faz um merchan do bem. Você está coordenando vários projetos aí como aluno no Alterjoy, né, sites. Fala para a gente aí, né, quais são os sites que você está tendo. A campanha da Fake News é onde a pessoa pode encontrar. E mesmo seus trabalhos, né? Se você tem rede social, quem quiser conversar com você, conhecer a sua produção, faz um merchan do bem para a gente aí. Maravilha, obrigado, professor. Então, nós estamos com um projeto, né, do ECA USP contra as fake news, e eu também tenho uma coluna chamada Rádio Livres em Sorocaba, no site Universidade
93,7. Se você entrar lá no Google e digitar Universidade 93,7, já vai cair direto no site da Rádio USP, né? Da Rádio USP, nesse programa, né? Então, ali, não só tem eu como colunista, mas também tem o professor Galvão, enfim, tem várias outras pessoas ali que contribuem também para a efervescência do pensamento ali, né? Fora isso também, eu tenho o meu site, que é o mediatizado.wordpress.com, onde eu coloco algumas reflexões ali, ou então até mesmo exponho alguns trabalhos, como publicitário, que eu atuo ainda na área, né? Eu ainda coloco algumas artes lá, né? Faço alguns pensamentos, e enfim, são esses meios de pensar e dar vazão nessas reflexões. Então, mediatizar.wordpress.com, né, seu site pessoal, encontra sua produção, e no site radio.us.br, a sua coluna aí, né, sobre Rádios Livres de Sorocaba. Legal. Exatamente, professor. Felipe, muito obrigado aí por você ter participado do nosso programa, né? Sucesso aí. Quando é que você defende a sua tese? A minha qualificação é em fevereiro, então a defesa está longe ainda. Está longe, né? Vai ser um sucesso, né? Aí quando você defender, vou trazer o sangue de volta para contar os resultados aí da sua pesquisa. Com certeza. Maravilha, professor. Eu agradeço muito a oportunidade, porque realmente o Farofa Crítica ele é um oásis de informação em um canal, em uma plataforma que muitas vezes a gente não encontra tanta informação boa assim, né? Ah, tá. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o doutorando pelo PPG-Com da ECA USP, publicitário, artista, que está ajudando na construção da campanha da fake news ECA USP contra fake news, estudioso das Rádios Livres de Sorocaba, Felipe Parra. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também assista nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica. E para encerrar, uma frase do Abraham Lincoln: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo.